Eu já vou explicar um pouquinho para vocês como que vai ser esse encontro, né, o que a gente vai falar hoje. Antes, né, a gente sempre opa, pulei. Aprendendo a controlar aqui o negócio. Antes de começar, a gente sempre apresenta, né, ou reforça aí o nosso timaço, né, da área de ongoing. Então, a gente tem a Sá, né, na liderança aí desse time. Temos a Gabi Castro e a Lívia, né, como CS, né, que a maioria de vocês aí deve conhecer, que são as meninas que estão direto aí com vocês no dia a dia. E temos a Gabi Coutinho, maravilhosa aí na área de marketing, dentro da área de ongoing também. Então, esse é o nosso time sem defeitos. E aí, falando um pouquinho de mim, né? Então, para quem não estava no último encontro, eu sou a Flávia, sou psicóloga já, meu Deus, há 13 anos já, e trabalho na área de RH há mais de 10 anos, acho que faz 12, sendo esses, né, 6 anos aí na área de treinamento e desenvolvimento. E aqui na Engage, então, eu faço parte da área de pessoas e cultura, junto com a Amandinha, que está aqui também presente neste momento. E na área de pessoas e cultura, então, a gente conduz, né, não só os processos de treinamento e desenvolvimento, mas também os outros processos da área, né? Então, cultura, recrutamento e seleção, endomarketing, enfim. Então, a gente faz um pouquinho de tudo. Bom, vamos lá. Então, hoje, como é que vai ser o cronograma aí, né, do nosso encontro? No primeiro momento, a gente vai rebobinar um pouquinho a fita, né, só para a gente relembrar o que foi falado no encontro anterior, para poder dar esse contexto, né, porque a gente entende que é uma continuidade, né, a conversa de hoje. No segundo momento, né, aqui os próximos tópicos, né, treinamento não tem fim, entendendo o público de novo, né? Porque esse é um ponto que a gente também falou no último encontro, mas a gente vai dar uma reforçada em um outro foco hoje também. Vamos falar um pouquinho sobre storytelling, que a gente entende que é algo bastante importante, né, dentro da área de treinamento e que está muito conectado com essas outras questões aí que a gente vai trazer. Vamos falar sobre análise de resultados. Todo resultado gera uma ação e as reflexões finais. Então, queria convidar todo mundo, né, a participar, então fiquem à vontade para compartilhar as experiências de vocês, né, tirarem dúvidas aí, que eu espero que eu possa ajudar, né, mas a gente pode fazer um bate-papo, todo mundo vai aí trocando uma ideia. Então, quem quiser compartilhar algo, fique à vontade. Então, vamos lá. Então, rebobinando um pouco a fita, né? No último encontro, o nosso foco foi apresentar um pouco da nossa área, né? Nossa área de treinamento e desenvolvimento. A gente até falou um pouco sobre como a nossa área ainda está se construindo, né? De fato. Apresentamos alguns dos projetos que a gente realizou. As nossas percepções, né, a respeito dos nossos projetos e dos resultados que a gente teve, e também mostramos algumas ações de engajamento que a gente costuma realizar, né, tanto em T&D e endomarketing, né, mas a gente entende, então, que é importante a gente reforçar alguns pontos e dar continuidade nesse papo, refletindo sobre análise e resultado. E aí, para a gente começar a falar sobre isso, um ponto que a gente comentou rapidamente no outro encontro, mas que queria reforçar aqui já, é que treinamento não tem fim. Então, o trabalho da área de T&D, ele não é pontual e ele não é finito, né? Não é assim, faz um treinamento, pronto, acabou. Não, ele é uma constante, né? Então, porque cada treinamento, né, cada ação realizada, ela vai gerar um resultado e esse resultado, ele vai gerar um novo objetivo e uma nova ação. Então, é um ciclo, né, que vai se alimentando ali diariamente a cada ação que se encerra, a gente vai refletir sobre o resultado daquela ação para gerar uma nova ação. Então, o nosso trabalho, ele é eterno, né? Então, não tem assim, ai, não vamos fazer nada. Não, não existe isso, né? A gente sempre tem algo para trabalhar, um objetivo, um resultado, enfim, em que a gente pode fazer algo a partir daquilo, né? E aí, por isso que é tão importante
a análise dos resultados, né? Então, é a partir dessa análise que a gente consegue fazer um mapeamento, né? Consegue criar um novo planejamento para uma nova ação, né? Entender o que a gente podia ter feito diferente, né? Entender uma dificuldade que apareceu ali em relação ao conteúdo, então, que vai nos mostrar que a gente precisa continuar trabalhando aquele conteúdo. Então, é a partir da análise que a gente consegue fazer isso. Então, por isso que, enfim, que é importante a gente pontuar, né? Outro ponto que a gente comentou também no encontro passado, mas queria muito reforçar hoje, é a questão do público, né? O quanto é importante a gente entender para que público que a gente está realizando o treinamento. No encontro passado, até trouxe ali um dashboard um pouquinho maior, né? Falando sobre os dados do nosso censo de diversidade, né? E tal. Mas hoje eu queria focar um pouquinho nessa questão da faixa etária, né? Justamente porque a gente entende que diferentes gerações elas vão aprender de maneira diferente, né? O aprendizado tem um sentido diferente e ele acontece por um processo diferente. E aí, isso é bastante importante quando a gente está fazendo um treinamento, está planejando uma ação de treinamento, e até quando a gente está analisando um resultado. Né? Então, por que, que a galera não engajou, né? Por que, que não deu certo? Será que foi a melhor forma de apresentar esse conteúdo para esse público? Então, por isso que essa questão é tão importante. Claro que a idade ela não é um fator isolado, né? Então, a gente não vai concluir que, porque a pessoa tem tantos anos, ela tem essa dificuldade, ou ela aprende desse jeito, não. É um estudo, né, mais generalista nesse sentido. Mas a gente também precisa pensar que outros fatores complementam esse contexto. Então, a gente tem que considerar, né, qual cargo aquela pessoa ocupa, qual que é o grau de instrução que ela possui, a cultura que ela vive, né, o que ela viveu, o contexto, né, de onde ela vem, qual que é a familiaridade que ela tem com a tecnologia, qual que é a linguagem que ela costuma utilizar, né, qual que é ela é uma pessoa que utiliza de uma linguagem mais formal, é uma pessoa que tem dificuldade com linguagem mais formal, né, então tudo isso, somado ao fator de idade, que vai fazer a gente entender por que que um público ou por que que uma pessoa, né, específica, enfim, teve dificuldade, engajou, não engajou, né? Como que a gente pode trabalhar melhor com essas pessoas, com esses perfis. Mas, então, trazendo um pouco desses estudos, né, que estão bem em alta, assim, né, tanto na área de educação corporativa como na área de educação de modo geral, a gente pode considerar que diferentes gerações aprendem de maneira diferente. Então, os boomers, né, que são as pessoas nascidas entre 1946 e 1964, então são pessoas que já estão no mercado de trabalho há mais tempo, né, há bastante tempo aí, geralmente são pessoas que confiam nos métodos mais tradicionais de aprendizagem, então, como uma sala de aula tradicional, por exemplo, né? E eles valorizam também bastante a experiência pessoal, né? Aprendizagem através da experiência. Então, de colocar a mão na massa, aprender fazendo, né? E também da interação cara a cara, né? Então, são talvez aqueles profissionais que, quando foram para o modelo remoto, tiveram um pouco mais de dificuldade de se adaptar, né? Porque estavam há muito tempo no mercado de trabalho trabalhando de uma maneira diferente, né? E aí temos a geração X, que são os nascidos entre 65 e 1980. Então, essa foi a primeira geração que pôde experimentar, né, a ascensão da tecnologia, mas também é uma galera que passou muito tempo da vida sem a tecnologia, né? E aí, mas de fato, assim, são pessoas que geralmente são muito adeptas, né, à tecnologia, a utilizar a tecnologia de maneira eficaz. Né? Então, eu preciso utilizar, fazer isso aqui para trabalhar, então eu vou utilizar a tecnologia de maneira eficaz para o meu trabalho, vou aprender, estou aberto a esse aprendizado. Né? Muitas pessoas da geração X, elas têm como característica o autodidatismo. Então, geralmente são pessoas que aprenderam tudo o que sabem sozinhas. Né? Muito relacionado à tecnologia, por exemplo, muitas delas aprenderam sozinhas. Né? E elas valorizam muito isso, assim, né? A autonomia, o autodidatismo, enfim. Aí nós temos os millennials, né, que são os nascidos entre 81 e 96, categoria na qual eu me encontro, né? E aí, sempre que eu vejo alguma coisa sobre millennial, eu penso, meu Deus,
sou eu toda, né? Então, eu me identifico demais com essa categoria. Então, os millennials, eles já tiveram a chance, né, de crescer com a tecnologia, né? Claro que eu, por exemplo, né, eu fui ter contato, fui ter ali um primeiro computador lá com 15 anos, né? Então, mas, de certa forma, sim, de certa forma cresce, né, já com utilizando da tecnologia de alguma forma. E aí, os millennials hoje, então, os que estão no mercado, né, os millennials já enfim, que já tem uma certa idade, né, como eu. Então, a gente utiliza, né, da tecnologia como da internet como uma fonte de aprendizado, como a principal fonte de aprendizado, né? Então, são aquelas pessoas que vão ali, pesquisam no Google rapidinho, abrem lá o LinkedIn rapidinho, faz tal coisa, né, que se adaptam muito bem e que têm essa familiaridade já maior com a tecnologia. Mas os millennials também têm essa característica colaborativa. Então, valorizam muito essa troca, né? O social, né? A troca de conhecimentos, a troca de experiência e a colaboração. Então, ainda tem essa carinha ali, né, do trabalho em grupo, né, do grupo de discussão, de participar ali de rodas de conversa. Então, tem essa característica. E aí temos a galera da Gen Z, né, que são os nascidos entre 97 e 2012. Então, são pessoas que cresceram já num ambiente altamente conectado, né, aprendem de forma muito rápida por conta disso também, né, são mais visuais e gostam de conteúdos mais curtos. Então, é a galera do TikTok, né, a galera que está ali passando rapidinho ali os conteúdos e que aprende de uma maneira muito rápida, né? Então, vê ali um vídeo de 30 segundos, já aprendeu a trocar o sifão da pia, né? Então, é tipo isso. E aí, por eles aprenderem muito fácil, né? Também é uma galera que é muito multitarefa, né? Então, conseguem realizar aí várias tarefas ao mesmo tempo e tal, com uma certa facilidade. Então, a gente trouxe isso mais a título, né, de curiosidade, mas entendendo também a importância de a gente conhecer, ter esse nível de conhecimento do nosso público, né? Então, com quem que a gente está trabalhando? Ah, Flávia, mas então, se o meu público é diversificado, eu vou ter que fazer um treinamento diferente para cada um. Não, né? Mas a gente pode, dentro de um mesmo treinamento, utilizar de ferramentas diferentes, né, para atingir públicos diferentes. Né? Então, ao invés de fazer um vídeo lá super longo de 20 minutos, eu posso fazer vários vídeos curtinhos, por exemplo, para minha galera da Gen Z não ficar entediada ali assistindo o vídeo e conseguir absorver melhor a informação. Né? Em vez de fazer só um vídeo, eu posso fazer um grupo de discussão para a galera que valoriza essa coisa da interação, da troca, poder compartilhar conhecimento e absorver melhor o conhecimento. Né? A gente pode colocar um texto, né? A gente vai colocar ali o minigame também para a galera mais tecnológica curtir mais o conteúdo. Então, não é fazer vários treinamentos, mas dentro de um mesmo treinamento, dependendo do público que a gente tem, a gente tentar atingir esses públicos diversos. Né? E aí também é bastante importante a gente conhecer o perfil das lideranças. Né? Então, que tipo de lideranças que a gente está trabalhando? São lideranças que valorizam mais o aprendizado formal, lideranças que têm essa familiaridade com a tecnologia, que são multitarefas, não são, né? Porque isso também vai impactar no aprendizado do próprio time, né? Então, a forma como a liderança absorve o conteúdo ou como ela vê o conteúdo que está sendo apresentado, né, pela área de RH, enfim, também impacta na forma como ela vai engajar o seu time, né? Então, a gente também precisa ter esse olhar para os líderes. Bom, e aí uma das formas, né, que a gente tem de promover engajamento, né, de conseguir customizar, digamos assim, o nosso treinamento, né, de fazer uma ação mais com a carinha do nosso time, uma das metodologias que a gente utiliza é o storytelling, né? Então, vou ler aqui esse conceito que é rapidinho. O storytelling, então, muitos devem conhecer, né? Mas a gente vai dar uma reforçada e vai explicar um pouquinho também do nosso contexto em relação ao storytelling. Então, ele é o uso de narrativas ou histórias para transmitir informações, conceitos ou habilidades durante o processo de aprendizado. Então, em vez de simplesmente a gente apresentar ali fatos ou dados de maneira isolada ou de maneira muito objetiva demais, talvez,
né? O storytelling, ele incorpora outros elementos narrativos ali para criar uma experiência mais envolvente, né? E mais memorável ali para quem está acompanhando aquele conteúdo, para quem está assistindo aquele treinamento. E aí o storytelling, ele contribui para algumas coisas que são bastante importantes, né? Primeiro, para o engajamento, né? Então, ele ajuda aos participantes a terem mais atenção, né? E a captarem o conteúdo ali de forma mais eficaz, né? Então, quando a gente tem mais atenção, a gente consegue captar melhor o conteúdo. Contribui também para contextualização e relevância, então ajuda os participantes a entenderem a relação do conteúdo e a importância daquele conteúdo na vida real, né, no trabalho, no dia a dia do trabalho. Auxilia também na retenção de informações, e aí vou pegar esse quarto ponto junto, porque ele constrói conexões e identificação, né? Então, quando a pessoa, o participante, ele se conecta, ele se envolve com aquele conteúdo por conta da narrativa, por conta da história que está sendo contada, ele consegue reter mais as informações, né? Então, um exemplo muito, tipo assim, quando a gente está assistindo uma série, uma novela, por exemplo, né? Se eu estou ali me identificando, se eu estou envolvida, se eu estou, né, enfim, muito ali envolvida mesmo com a história, depois eu vou conseguir sair dali e vou contar tudo que eu assisti para as outras pessoas. Tipo, ai, tu viu o capítulo da novela? Aconteceu isso, fulano falou isso e a fulana não sei o quê. Porque a gente está envolvido naquela narrativa, é uma coisa que prende a gente. Então, a gente pode utilizar o storytelling para ter esse mesmo efeito num treinamento, né? Construir uma narrativa que vai criar essa conexão, essa identificação, e aí a pessoa vai conseguir reter melhor as informações. Facilita também a compreensão completa, né? Então, se eu tenho essa identificação, a informação acaba sendo mais acessível para mim, né? Então, se a informação está sendo passada de um jeito diferente, né? Se tem uma narrativa ali que está me envolvendo, eu vou compreender melhor a informação de uma maneira geral, né? O contexto dela, o porquê eu estou aprendendo aquilo, o que aquele conteúdo está querendo me transmitir. Então, ele vai se tornar muito mais acessível para mim. E, por fim, o storytelling, ele estimula a criatividade e o pensamento crítico. Então, ele inspira, né, a imaginação e a reflexão a partir das narrativas que estão sendo contadas. Então, como que a gente pode trabalhar o storytelling, né? A gente pode criar, de fato, Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou mostrar um videozinho que eu criei para a última campanha que a gente fez de treinamento, que foi a campanha dos Guardiões Engage. Então, eu mostrei ali um pouquinho dela no último encontro. A gente fez uma campanha temática ali dos Guardiões da Galáxia, chamada Guardiões Engage, com o objetivo de mostrar para o time que todos os nossos colaboradores, enfim, são guardiões do nosso produto de alguma forma, né? E aí, toda essa campanha, então, ela teve essa construção, né, essa identidade visual construída a partir do Guardiões da Galáxia, a carinha da plataforma e tal, e todos os vídeos que eu criei foram baseados em Guardiões da Galáxia. Então, eu utilizei os vídeos do próprio filme e mudei só as legendas ali para ficarem de acordo com o contexto, né, do nosso treinamento. E daí os vídeos eles tinham essa carinha mais motivacional, assim. Faça, né? Corra para não ficar atrás do ranking. Porque como era uma competição, né? Então as equipes tinham que realizar ali as trilhas de aprendizagem para ganhar os pontos para subirem no ranking. Então os vídeos eles tinham muito essa carinha assim de chamar a galera para participar. E aí a gente construiu então toda a narrativa em cima disso. Então, para vocês terem uma ideia aqui, eu trouxe um dos videozinhos que a gente fez. Acho que não tá com som, né? Ou tá? Não? Não tá, Flávia. Tá sem som, Flávia. Gabi, eu acho que tem que... Não sei se daí tu que tem que compartilhar com o som, ou não sei daí o que a gente faz. Espera aí, gente, só um minuto. Eu vou parar de compartilhar e vou voltar. Espera aí. Ali, só para já seguir, pra gente não perder o fio, eu coloquei ali do ladinho do vídeo as duas logos. Vamos ver se vai dar, senão eu já falo. Você vai ter que pedir o acesso com o... De novo, né? Uhum. Beleza.
Foi. Foi. Mas acho que eu não consigo controlar ali o vídeo, né? Tipo, dar o play. Tá com som agora? Tá. Agora tá. Because that will set off the bomb immediately and we'll all be dead. Now repeat back what I just said. I am Groot. No! No, that's the button that will kill everyone. Try again. I am Groot. Mm-hmm. I am Groot. Uh-huh. I am Groot. No! Então, todos os vídeos, eles tinham essa carinha, né? Então, eram trechos originais do vídeo que eu fazia uma adaptação para colocar lá dentro da trilha de aprendizagem. Então, antes do conteúdo propriamente dito, a gente ia lá e mantinha essa narrativa, né? Essa identidade, esse storytelling do Guardiões da Galáxia, do Guardiões Engage. Então, essa é uma forma, né, de envolver o público. Mas, claro que existem outras formas de storytelling, né? Então, a gente tem muitas empresas que utilizam o mascote, né, para contar histórias, ou, enfim, isso pode ser feito de variadas formas. A título, assim, né, de curiosidade, eu deixei aqui também as ferramentas que eu utilizo, né? Então, o Canva, né, que é meu melhor amigo, utilizo ele para absolutamente tudo. Não vivo sem ele. E para os vídeos, né, eu utilizo sempre o Movavi, ou Movavi, eu não sei exatamente como pronuncia, mas é um programa bem fácil de utilizar, então sempre que eu tenho que fazer edição de vídeo, né, criar legenda, editar vídeo, colocar música, enfim, eu sempre utilizo esse programa. Então, eu sobrevivo bem com esses dois programas, por enquanto tá dando certo, né? Até se vocês tiverem dicas de outros aí que vocês utilizam, então podem passar também. Mas fica a dica aí do Canva e do Movavi, que eu gosto bastante. Então, por que a gente utiliza... Espera aí... Será que vai? Ai, foi. Opa, agora foi muito. Bom, então por que a gente utiliza o storytelling na Engage, né? Por que a gente entendeu que criar esse tipo de narrativa poderia funcionar? Por quê? Porque a gente tem um público jovem, né? Então aí vem a questão do entender o público, né? Entender com quem que a gente está trabalhando. A gente tem um público jovem, e aqui eu estou considerando os millennials como jovens, tá? Somos jovens. E então, temos um público jovem, uma galera que é bastante conectada, né, que tem essa familiaridade e tal com a tecnologia. Alguns não tem tanto, mas a grande maioria sim. É um pessoal que é antenado a questões de cultura pop, de entretenimento, né? Uma galera que gosta desse tipo de conteúdo. Então, por isso também que antes do Guardiões Engage, a gente fez uma campanha que era o Big Brother Engage, né? Ano passado, a gente fez uma campanha de cultura, que era com a carinha da Netflix. Então, todos os temas, eles têm essa relação, né? De estarem conectados com o nosso público de alguma forma. Então, o nosso time é uma galera que curte a interação, né, que se motiva pela competição saudável. Então, quando a gente faz competição, quando a gente divide em equipes, né, estimula ali para a galera pontuar, ganhar as moedinhas, funciona para a gente. Né? É uma galera muito dinâmica, muito criativa. Então, a gente precisa atender isso para que tenha engajamento. E como que a gente identificou tudo isso? A partir da análise de resultados e da nossa percepção, claro, do dia a dia. Né? Mas quando a gente faz uma ação e recebe um feedback, a gente começa a entender se aquilo funciona, se aquilo não funciona, se a galera está curtindo, se não está. Então, para a gente criar o Guardiões Engage, a gente trabalhou muito com os feedbacks que a gente tinha recebido do Big Brother. Então, que daí a gente entendeu que a galera gosta quando tem competição, que a galera gosta quando tem esse storytelling, essa narrativa envolvente, diferente, quando a gente cria essa coisa mais leve, né? Quando a gente traz essa coisa do entretenimento, da cultura pop. Então, a gente foi percebendo isso através dos feedbacks que a gente recebeu. Então, por isso que é tão importante a análise de resultados, porque é assim que a gente vai entender se o storytelling vai funcionar e que tipo de storytelling, né? Que tipo de narrativa que a gente pode utilizar que vai dar certo dentro da nossa empresa. Então, tudo tem a ver com conhecer o público e os resultados que a gente vai recebendo, né? E aí, claro, né? A gente pode trabalhar, então, com outros formatos também. Então, gente, começou a cair o mundo aqui agora. Deu um raio absurdo. Mas estamos bem.
Então, a gente pode trabalhar, né? Não é uma empresa que se adapta bem com linguagem informal, então tem que ser mais formal. Beleza, né? O microlearning, né? Que são esses conteúdos mais curtinhos, pílulas de conhecimento, né? A gente pode fazer mini vídeos, em vez de criar toda uma narrativa sobre um determinado tema. Sei lá, às vezes vai funcionar você fazer mini vídeos sobre temas diversos, né? Enfim, metodologias ativas. Então, às vezes, colocar lá um conteúdo lá na plataforma, o pessoal acessar antes do treinamento, né? E aí, no treinamento, a galera faz um grupo de discussão, uma roda de conversa, a partir do conteúdo que foi estudado antes. Praticidade, né? Às vezes, não, a minha empresa é muito prática, a gente gosta de uma trilha bem objetiva, né? O formato mais clássico, sem muito frufru. Perfeito, né? Acho que o que importa é você entender, de fato, o que vai funcionar dentro da tua realidade, né? E aí, de novo, você vai entender isso a partir da análise dos resultados, né? E de conhecer o seu público, conhecer com quem e para quem que você está trabalhando, né? Bom, e aí falando, então, especificamente, né, da análise de resultados. Eu estou meio que colando aqui nas minhas anotações, tá? Então, são várias coisas que a gente pode analisar, né, a partir de um treinamento, né? Então, tenho certeza que muitos aqui, né, já fazem isso, mas só para a gente dar uma reforçada, né? Então, isso tudo a gente consegue avaliar a partir dos relatórios, né, enfim, que a gente tem dentro da nossa plataforma, né? Então, a gente consegue ver o índice de participação, né, ou de abstenção. Então, quantas pessoas terminaram aquela trilha, né, ou aquele ambiente, né, que precisava ser feito, aquele treinamento obrigatório, né? Quem terminou, quem não terminou, né? Quem que engajou nos módulos, né? Como é que foi o engajamento dos módulos? Então, o pessoal fez as atividades, deixou comentários, né? Como é que foi esse engajamento dentro de cada módulo? Como que o pessoal pontuou nas atividades? Então, poxa, se eu tive pontuação baixa, né, em determinada atividade, será que é uma dificuldade daquele conteúdo? Ou será que é a forma como esse conteúdo foi abordado que dificultou, né, o pessoal a compreender? Então, esses também são pontos que a gente precisa sempre levar em consideração, né? A identificação com a temática, então, isso a gente percebe através dos feedbacks que as pessoas vão deixando para a gente, né? Então, além, né, dos relatórios, tudo que a gente tem ali de recurso na plataforma, no final de cada trilha, eu sempre faço uma atividade em formato de formulário, como uma avaliação de reação mesmo, né? Aquela avaliação de reação que quem já trabalhava no presencial antes, né, entregava lá no final do treinamento para todo mundo preencher. Então, eu sempre coloco lá no formato de formulário no final da trilha para o pessoal preencher e deixar o feedback. E a partir desse feedback, a gente vai entendendo se existiu uma identificação com a temática, com o formato, né? O que o pessoal está curtindo, o que não está, o que a gente pode mudar, né? A linguagem foi muito difícil de compreender, gostaria que fosse mais dinâmico, que fosse mais interativo. Enfim, a gente vai captando todas essas informações e vai trabalhando a partir disso, né? Então, a avaliação de reação, né, que é isso que eu tô citando, e o próprio comportamento e o desempenho, né, que é o que a gente chama de reação de eficácia, né? Então, conforme a gente vai, ali um tempo depois ali do treinamento, a gente consegue observar ou consegue pegar essa informação a partir de uma nova avaliação, ou de um feedback das lideranças, ou um feedback do próprio time, né, de como que o treinamento modificou, melhorou, impactou na realidade dos participantes, né? Então, e além disso, tem vários outros indicadores, né, vários outros resultados, enfim, que a gente consegue analisar a partir de um treinamento. A gente pode utilizar os gráficos, né, que estão lá na plataforma, no Analytics, a gente pode utilizar todos os relatórios que estão lá, a gente pode criar, então, formulários, né, enfim, tem várias formas, ou, né, na conversa mesmo, na troca, a gente consegue também captar muita coisa na observação, né, na percepção do dia a dia, enfim. E um ponto que eu coloquei aqui, que eu acho que é bastante importante, é não ter receio de fazer perguntas para coletar resultados, sabe? Então, por isso que eu falo, assim, né, de criar lá o formulário no final da trilha, e aí pergunta mesmo, se a galera tá curtindo, se a galera não tá,
né? O que podia ser diferente? Pede sugestão, pede para o pessoal fazer comentário, né? Porque é só assim que a gente vai, de fato, entendendo o que a gente pode fazer diferente para ter mais engajamento e mais para promover também uma experiência melhor para os participantes, né? Para quem está tendo que consumir aquele conteúdo ali. Né? Então, se os participantes estão dizendo ali que, poxa, tá maçante, né? Não tá legal, poxa, então o que a gente pode fazer diferente? Né? Mas é só perguntando mesmo que a gente vai saber. Às vezes a gente tem receio de perguntar com medo do resultado, né? Mas é a partir do resultado que a gente consegue trabalhar. Então, isso é bastante importante. Então, acho que o ponto principal é esse, né? Não adianta só fazer o treinamento, colocar ele lá, lindo e maravilhoso, e não lidar com esses resultados, né? Não pegar, não fazer essa análise mais aprofundada para conseguir trabalhar em cima. Bom, então, o que a gente faz com esses resultados que vêm aí a partir do formulário, do gráfico, né, do relatório? Então, primeiro, né, eu acho que para entender os resultados, a gente precisa também olhar numa perspectiva maior, né? Porque quando a gente pega o resultado muito cru, talvez a gente faça uma avaliação errada ou injusta ali do treinamento, né? Então, é importante entender o cenário da empresa, por exemplo, né? Então, não teve engajamento nesse treinamento. Mas, poxa, qual que é o momento que a empresa está? Será que a empresa não está no momento de, muita sobrecarga de trabalho para todo mundo? Não sei, né? Um momento de loucuragem aí, de entrega de resultados, tal. E aí, poxa, claro, o treinamento vai ficar de lado, porque olha só o que está acontecendo no cenário da empresa, né? Então, a gente precisa olhar para isso de uma maneira geral, assim, ter esse olhar mais 360, sabe? Não olhar só o resultado cru, porque aquilo pode não significar a verdade absoluta, né? Ou o resultado não vai nos dar a leitura de todo o cenário. Então, eu acho que é sempre uma combinação dessas coisas, né? Do resultado que aparece ali numérico, junto com toda essa leitura de cenário. Então, a gente faz a leitura do cenário, a gente precisa sempre revisitar, né, os objetivos e as estratégias, né, porque, relembrando, a gente nunca faz um treinamento sem um objetivo, né, sem uma estratégia, sem um resultado esperado. Né? Então, a gente precisa revisitar isso, né, entender se foi atingido, se não foi, né, qual que era o nosso objetivo. Poxa, o nosso objetivo era que as pessoas conhecessem mais sobre o produto. Será que a gente conseguiu atingir esse objetivo? Poxa, eu acho que não. Eu acho que a forma que a gente trabalhou não foi a mais adequada para a galera conhecer o produto. Então, a gente vai ter que rever aí, pensar numa outra forma, né? Então, a gente não pode abandonar o objetivo lá no começo, né? A gente precisa revisitar ele o tempo todo, tanto no durante como no final, né? Para a gente entender se a gente conseguiu trabalhar com ele ou atingi-lo. O público, né? Então, como eu falei, então, qual o perfil dos colaboradores que engajaram no treinamento e o perfil dos que não engajaram? Será que a gente conseguiu abranger todo mundo com a forma que a gente colocou o conteúdo lá? Será que esse conteúdo aqui não está muito maçante mesmo para determinado tipo de pessoa, para determinados perfis? E para outros está ok? Mas aí tá, como é que a gente pode mesclar um pouco isso? Enfim. Então, eu coloquei algumas perguntas aqui que eu acho que acabam, tipo, ajudando, né? Então, todo resultado, ele gera uma ação. Então, se os objetivos foram atingidos, né? A gente revisitou lá os objetivos, a gente entendeu que, poxa, não, foi super atingido, as pessoas, de fato, estão conhecendo mais sobre o produto, ou a gente conseguiu, sei lá, gerar a conexão que a gente queria. Então, tá. Então, agora, qual é o próximo passo? Né? E aí, essa vai ser nossa próxima ação. Né? A gente atingiu esse objetivo? Ok, então agora qual que é o próximo objetivo que a gente tem? Né? Qual que é a próxima estratégia? Os objetivos não foram atingidos. Então, qual que vai ser a nossa estratégia para trabalhar de novo esses objetivos para que daí eles sejam atingidos? Né? A pontuação dos módulos foi baixa. Como que a gente pode aplicar esse conteúdo de outra forma? Ou será que foi baixa porque o pessoal está com dificuldade mesmo, né, de captar essa informação, de reter essa informação? Né? Então, como que a gente pode trabalhar com isso? Não houve engajamento. Também. Como aplicar esse conteúdo de outra forma? A galera não curtiu a forma que a gente trabalhou, não deu certo, o storytelling não gerou identificação. Como que a gente pode trabalhar diferente? Né?
Ah, não houve mudança de comportamento ou melhora no desempenho. De novo, como que a gente pode aplicar esse conteúdo de outra forma? Né? Então, é sempre pensar assim, poxa, não é o resultado que a gente esperou? O que a gente pode fazer diferente? Né? Como que a gente vai poder trabalhar? Porque se não atingir o objetivo, poxa, eu preciso atender esse objetivo. Então, eu vou ter que continuar trabalhando esse conteúdo para atingir esse objetivo, mas eu não posso ficar ali empurrando o mesmo conteúdo do mesmo jeito para a galera. Ah, não, o treinamento está lá. O treinamento está lá, então façam desse jeito aí e pronto, é o que tem. Né? Mas aí a gente nunca vai sair do lugar. Então é isso, de olhar o resultado e entender, poxa, desse jeito o pessoal não curtiu, os feedbacks não foram bons, ou o cenário, né, o contexto não estava favorável agora para atingir esse objetivo. Como que a gente vai trabalhar isso de outro jeito? O que a gente pode fazer para seguir tentando atingir esse objetivo, né? Para seguir tentando se conectar com essa estratégia inicial, né? Que foi pensada. Ou às vezes a gente vai entender que não vai fazer sentido seguir com esse conteúdo, né? Poxa, ó, o treinamento está lá, a gente já tentou de várias formas diferentes, a gente já tentou de vários jeitos e, poxa, não tá dando certo. Então, será que faz sentido trabalhar esse conteúdo agora? Será que é o momento de mexer com isso? Será que a gente não vai precisar trabalhar isso mais para frente? Será que a gente não tem que dar um passo para trás e às vezes abordar uma outra coisa antes de chegar no conteúdo? Enfim, então é tudo através da análise de resultados que a gente vai pensando, que a gente vai olhando ali, né, o resultado, considerando o contexto e tal, para chegar numa reflexão, né, e pensar numa aproximação. Ah, o público achou o treinamento muito curto, muito longo, que a gente pode fazer de diferente. A linguagem está complexa, como que a gente pode simplificar? A metodologia não está legal, como que a gente pode deixar mais legal? Então, é sempre esse processo, sabe? É sempre a gente pegar o resultado e se debruçar em cima dele para entender o que pode ser feito a partir dele. Então, acho que por isso que eu falo que é uma constante, né? Porque, e aqui pode ter sido que a gente pode ter tido vários resultados positivos, né? Não, o público curtiu a metodologia, curtiu a linguagem, a duração está perfeita, teve mudança, mas isso também vai gerar uma inovação, né? Porque é o que eu coloquei ali em cima. Se o objetivo foi atingido, então a gente vai ter um próximo passo, a gente vai ter um próximo objetivo para ser atingido, né? A gente tem uma aproximação. Poxa, não, agora a gente atingiu o objetivo, a galera tá super manjando do produto, são todos guardiões do produto, ótimo. Então, agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai. O nosso próximo objetivo é tornar as pessoas especialistas no nosso negócio. Né? Então, esse é um segundo passo. A gente já trabalhou o produto, agora a gente vai trabalhar o negócio. Né? Então, sempre tem um passo seguinte, né? Porque o desenvolvimento ele é contínuo, a gente nunca para de se desenvolver. Né? E numa empresa, imagina, né? Nem pensar, porque a gente sempre tem coisa para aprender, a gente sempre tem, enfim, passos, né, que cada um quer seguir dentro de uma empresa, de carreira, enfim. Então, o aprendizado ele é constante. Mas acaba sendo a gente ali que está na área de RH, né, que está ali administrando, né, fazendo o gerenciamento de todos esses treinamentos, desses conteúdos, que vai conseguir levar essas informações, né, para a liderança, né, para o CEO, né, ou para a diretoria, para uma gerência, né, para quem você trabalha ali em conjunto. Então, é a gente que tem acesso a essas informações que precisa aprender, de fato, a trabalhar com elas, né, se debruçar em cima delas, a levar em consideração todos esses fatores para, a partir disso, poder gerar uma inovação. Então, acho que é basicamente isso, assim, né? E aí o ciclo todo recomeça, né? Então, aquele que eu coloquei lá no começo, né? Então, depois que a gente faz toda essa análise, que a gente se debruça em cima dos resultados, a gente vai criar, vai ter um novo objetivo, vai fazer um novo planejamento, um novo treinamento, e assim a gente segue, né? Sempre nesse ciclo, tá? Bom, e aí, por fim, tem algumas reflexões, né? Algumas reflexões aqui até já estavam no último encontro e eu mantive, porque justamente foi uma continuidade, assim, né? Então, eu acho que algumas reflexões elas seguem as mesmas e sempre necessárias, né? E aí, uma delas, né, a importância da estratégia, né? Então, de a gente ter objetivos claros, né? Levando em consideração, então, que o treinamento ele sempre tem que estar linkado a um objetivo, né? Pode ser um objetivo
que seja mais processual mesmo, né? Mais técnico. Não, esse processo aqui é uma coisa muito técnica, muito prática. Ok, é um objetivo claro, né? E tem também a sua importância estratégica, né? Então, quando eu falo da estratégia, não necessariamente precisa ser um objetivo relacionado ao planejamento estratégico da empresa, mas o fator processos, né, do dia a dia, coisas mais técnicas, mais práticas, mais objetivas, também tem a sua relação com os objetivos estratégicos, que é alcançar resultado, né, que é ser mais competitivo, enfim, né, alcançar determinado lugar ali no mercado, né, então tem uma relação. Então, o treinamento, ele sempre tem que ter estratégia, ele tem que ter objetivo, ele tem que ter planejamento, né, a gente precisa conhecer as necessidades e conhecer o público. Aqui, né, o ponto que a gente falou, então, hoje, analisar os resultados, os gráficos, os feedbacks. Então, peçam feedbacks, né, peçam para a galera comentar, façam perguntas, e acompanhar para promover melhorias durante o processo, né. Eu sei que, claro, tem gente que trabalha, né, em empresas que têm aí centenas de colaboradores, que às vezes é difícil a gente olhar, né, um comentário ali, um por um, mas beleza, então faz de uma forma objetiva, né, de uma forma mais automatizada, se possível, né, ali dentro da atividade de formulário mesmo, outro tipo de atividade, né, ou através dos relatórios ali da plataforma, mas, enfim, né, cria ali alternativas, né, tipos de pergunta, enfim, que possam facilitar a sua análise e tornar a sua análise mais rica, né. Então, a análise dos resultados, ela precisa ser humanizada e 360, né? E não puramente numérica, né? Então, a gente não pode olhar só o número. Como eu falei, né, diversas vezes, bem chata, né? Mas a gente precisa olhar o todo, né? Qual que é o cenário que a gente está trabalhando hoje para ter esse resultado. Então, isso é bastante importante. De novo aqui, né? O ciclo não termina, então, terminou uma ação, temos um resultado, temos uma nova ação. Né? E cada empresa tem a sua cultura, tem a sua realidade, tem a sua linguagem e tem as suas possibilidades. Então, às vezes, você trabalha com, enfim, o seu perfil de colaborador é um perfil que tem mais dificuldade em tecnologia, ou é um perfil mais objetivo, é um perfil mais técnico, né? É uma galera que não sei, não curte fazer treinamento, né? Mas é a partir disso que você vai se debruçar e vai trabalhar. Isso que é importante, assim, né? A gente não querer se encaixar na realidade de outras empresas, mas a gente pegar o que faz sentido para a nossa realidade e trabalhar a partir daquilo, né? E o Vamos Juntos, né, que eu já tinha colocado na outro encontro, que eu mantive, que é isso, né, contem com a gente, né, se alguém quiser trocar uma ideia comigo, né, enquanto área de pessoas, né, para a gente fazer um bench, a gente, enfim, né, papear aí, então fiquem à vontade e contem com o time de ongoing, né, que está à disposição ali para atender vocês, né, tem aqui, então, o nosso recadinho final. Eu vou para cá primeiro, depois eu volto, né, para não ficar... Então, não se esqueça de marcar sua reunião, né, com a analista responsável pelo seu projeto. Vocês vão poder falar mais sobre engajamento, né, poder falar mais sobre todos esses fatores que a gente falou, análise de resultados, tudo mais. E aí, elas vão ajudar vocês a alinhar as expectativas de vocês para alcançar o objetivo, né? E aí, aqui, então, né, se vocês quiserem aproveitar esse momento, como a gente está falando de avaliação, a gente está falando de feedback, o quanto isso é importante. Então, para a gente também é muito importante o feedback do Café de Milhões, né, para a gente entender como é que está para vocês, né, o conteúdo que a gente está trabalhando. Então, só ler ali o QR Code e responder. Temos uma pergunta, é isso? Temos uma mãozinha. Pode falar, fique à vontade. Boa tarde. Boa Vocês estão me tarde. ouvindo bem? Sim. Tá. Bom, sou a Cíntia, sou aqui da Funcorp, né, da Unifuncional. Eu vi que você trouxe muitas informações relacionadas aos resultados, né, as análises, né, dos resultados dos treinamentos em si, assim como atividades, né, o módulo, né, que a gente tem mais pontuação. Assim, eu sinto falta, né, de conseguir fazer essa gestão. E eu tenho uma dúvida, assim, talvez alguém que esteja aí poderia também tirar. Quantas pessoas fazem, né, esse processo de uma universidade corporativa? Vocês têm em números
quantas pessoas que fazem parte de um setor para conseguir fazer isso tudo que você já mencionou aqui? O que eu posso te dizer é que, assim, né, de novo, acho que entra muito na questão da realidade, né? Então, porque de fato, assim, a Engage é uma empresa enxuta, né? E aí temos eu e a Amandinha aqui no suporte, e a gente dá conta do recado, mas porque a gente tem poucos colaboradores, né? Então, por isso que é importante a gente levar em conta essa questão do contexto também, da realidade de cada empresa, né? Porque eu entendo que uma empresa com muitos colaboradores, a gente precisa ter um time, né, para conseguir dar conta disso, sem dúvida, porque uma pessoa sozinha não faz verão, né? Então é difícil, assim, mas se alguém tiver, né, essa realidade, né, de mais pessoas, de um time mais completo aí, maior, quiser comentar, fica à vontade. Gente, só queria complementar, além de te parabenizar, Flávia, pela condução, assim, acho que foi bastante enriquecedor para todos os nossos ouvintes e clientes. Mas, enfim, trazendo até o ponto que a Cíntia trouxe, eu acho que é importante, às vezes, a gente também ter uma noção, assim, não digo uma noção, mas, assim, uma dimensão. A Flávia, por exemplo, ela faz um trabalho brilhante, ela e a Amandinha, elas construíram 2 grandes treinamentos com storytelling, enfim, mas veja, foram 2 grandes treinamentos em que imprimiram maior energia, que teoricamente trabalharam os pilares que elas teriam que fomentados nos maiores objetivos da empresa, e entre um e outro, enquanto elas elaboravam esses grandes treinamentos, esses grandes programas de treinamento, elas trabalhavam pontualmente algum treinamento de menor importância, de menor conteúdo, de menor volume, sabe? Para manter a constância do treinamento. Muito embora o que realmente fomentava esses pilares eram esses 2 grandes treinamentos que daí, logicamente, imprimiam muito mais digamos assim, dificuldade ou criatividade ou pensar mais sobre a ação, enfim. Então, Cíntia, embora nós aqui tenhamos também a equipe enxuta, tem essa questão de cronológica, sabe? Que de repente tu diz assim, bom, eu vou planejar 2024, o que eu quero trabalhar como principal pilar? Vou pegar 2 objetivos aqui, e para estes 2 objetivos eu vou sim mover mais energia, mais ação para esses 2, e nos demais treinamentos ao longo do período do ano, eu vou trabalhando treinamentos menores, conteúdos com não tanta relevância, sabe? Não ter aquele impacto todo de geração de resultado. Vou buscar o resultado maior num trabalho de maior gestão. Se eu não me engano, aí até a Flávia e a Amanda me corrijam, essa trilha do Guardiões foi um quarter inteiro. Ela ficou durante, acho que 3 meses no ar, entende? Lançava um pouquinho num mês, outro pouquinho no outro, enfim, para dar tempo de construir todo este programa. Então, às vezes, muito mais do que ter pessoas envolvidas, a gente construir um bom cronograma, uma boa linha do tempo. Eu não tenho braço para contemplar treinamentos nessa esfera ou nesse volume em X tempo, mas num um período maior eu consigo fomentar. Então, vamos aos pouquinhos aqui vendo o que a gente consegue adequar. Sim. Era isso. Não, entendi. Gostei muito dos comentários, porque aqui a gente trabalha muito com normativo, né? E o normativo não é um conteúdo tão simples de você subir dentro da universidade, porque você tem que seguir todas umas regras que tem dentro de legislação. Então, assim, eu sinto um pouquinho de falta dessa questão de análise, porque isso acaba tomando muito tempo, né? Curadoria de conteúdo, análise, se tem o tempo estimado necessário para o colaborador estar logado, a parte prática que a gente precisa desenvolver. Além da parte prática, né, eu digo, dentro da universidade que a gente insere as nossas evidências, a gente ainda precisa ter um multiplicador em campo. Então, é um trabalho mais robusto, sabe? Acaba sendo um trabalho bem mais robusto. Mas eu acho que definir, igual você falou, né, pegar um projeto e definir, colocar tempo e trabalhar outros gargalos mais menores, né, talvez eu consiga trabalhar essa questão das estatísticas, né, e ter as análises fazendo dessa maneira. Gostei sim do comentário.
Perfeito, obrigada, Sá, obrigada, Cíntia. Tinha uma mãozinha, né, que sumiu. Tinha, se eu não me engano, era a Amanda, mas agora não tá mais. Eu não sei se ela vai querer falar. Eu. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou a Tarde. Amanda, eu falo aqui da Advance de Corretora de Câmbio. Eu ia fazer algumas perguntas, mas eu acho que é mais fácil eu chamar a CS para perguntar, porque era mais com relação ao relatório, porque eu estou precisando emitir alguns relatórios e estão dando algumas pequenas divergências, mas sobre isso eu acho que eu vou falar com a CS mesmo. Mas uma dúvida, na verdade. Eu queria falar que eu gostei muito desse conteúdo dos storytellings que vocês apresentaram, né? Achei que foi bem bacana, bem dinâmico mesmo. E eu queria saber se vocês têm alguns exemplos ou se vocês podem compartilhar esses vídeos com a gente, para a gente pegar como base quando for criar algum outro treinamento. Tá, você quer pegar esse gancho? Porque da minha parte, super ok, Assim, assim. assim, ó, Amanda, em relação ao relatório, sim, é com a Lívia, depois a Lívia até pode te chamar aí e vocês conversarem. Sobre o material, tá? De clientes a gente realmente não entrega, tá? Por uma questão ética, né? Enfim, a gente Não, sim, com não temos certeza. nem autorização para divulgar, para mostrar, enfim. Mas aí estás falando com a Amanda, que é a nossa gerente aqui da área da Engage, e com a Flávia, que eu acredito, eu não vejo um problema em a gente compartilhar, de repente, o que foi construído aqui na Engage. Mas, como também não é dentro da minha gestão, por uma questão ética de clientes, a gente não divulga. Acredito que da Engage, hein, Amandinha? O que tu acha? Sim, eu não vejo nenhum tipo de problema. E eu também ia falar, Sá, eu esqueci agora o nome da instância que fica para demonstração, né? Do Conheça. Sim, que já tem os templates, né, e tal. Aí, gente, assim, eu fico aqui junto com a Flávia e tal, mas a mágica quem faz é realmente a Flávia, assim. Então, lá a gente tem um ambiente, né, do Conheça e a gente vai disponibilizando alguns templates com alguns temas, até os últimos temas foram trazidos, né, em Café de Milhões. Aqui, então a gente teve sobre saúde, sobre Outubro Rosa, Novembro Azul, enfim, a gente tem alguns templates prontos lá que são desenvolvidos. Só um minutinho, Mamá, abaixa a filha um pouquinho, que são desenvolvidos, né, para facilitar mesmo esse dia a dia, que a gente sabe que às vezes é uma pessoa para cuidar de todos os processos, mais dos resultados e tudo, mas eu acho que essa troca com a Flá, essa abertura, é o mais legal, né? Porque daí, tipo assim, vai juntar o que você já está fazendo de bacana com o que a Flá está fazendo também, e aí você consegue enxergar algumas facilidades, né? Ou com o produto, ou com a linguagem do treinamento que você está aplicando, né? E tal. Então, deixa essa pontezinha aí aberta com a Flá, e aí a Flávia vai trocando sim com vocês, né, com outras pessoas que tiverem essa curiosidade, conhecer ali os projetos, as coisas que a Flavinha fez e o que ela pretende aprontar, né? Que a gente sempre fica aqui na expectativa. Perfeito, muito obrigada. Aí, Amanda, qualquer coisa, tu conversa com a Lívia e aí ela faz essa ponte, né, entre a gente para eu poder compartilhar contigo daí os vídeos, a gente trocar uma ideia e tal, para ir construindo juntas, tá bom? Fica à vontade. Gente, alguém mais tem algum comentário? Alguma pergunta? Não? Bom, pessoal, então acho que é isso, né? Não sei, Sá ou Gabi, se vocês querem dar mais um recadinho ou falar alguma. Gente, só agradecer em especial a Flávia e a Amanda aí que contribuíram com esse rico conteúdo, né? Acho que foi muito válido para todo mundo. E agradecer a presença de todos. Em dezembro a gente não tem Café de Milhões, mas em janeiro voltamos com várias novidades. Gente, agradeço demais também a oportunidade de estar aqui de novo, né? E fico super à disposição para a gente trocar ideia, né? Também
enfim, gostaria muito de aprender com vocês, né, que estão aí à frente das universidades corporativas, né, que estão trabalhando com treinamento, então fico super aberta para a gente trocar uma ideia. E agradeço de novo, né, a participação de todo mundo, agradeço aí as meninas, né, pela confiança. E é isso aí. Obrigada mesmo, gente. Gabi. Obrigada, gente. Até mais. Obrigada. Até mais, gente. Parabéns, Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau, gente. Valeu. Obrigada, pessoal.